muito bom ter você aqui. No programa de hoje vamos conversar sobre as políticas públicas voltadas ao bem-estar animal que a Prefeitura de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e o Estado de Minas Gerais terão que elaborar e implementar. A decisão é da Justiça a partir de ação civil pública proposta pelo MPMG. O nosso convidado, que participa de forma remota, é o promotor de justiça em Uberlândia, Breno Linhares Lintes. E aqui no estúdio eu tenho a companhia do médico veterinário Bruno Divino Rocha. Agradeço muito a presença de vocês, é um prazer recebê-los aqui na TV MP. Doutor Breno, o que motivou então o senhor a entrar com essa ação contra o município de Uberlândia e o estado de Minas? Bem, quando eu assumi a coordenadoria de meio ambiente em Uberlândia, isso em 2018, eu já participava de várias ações voltadas para a melhoria das condições de vida dos animais em Uberlândia. Ainda no ano de 2000, eu consegui criar a primeira associação de proteção aos animais aqui em Uberlândia. Construímos uma sede de 5.000 metros quadrados, um abrigo, e a partir daí eu sempre lutei nessa área. Porém, eu era promotor criminal em Uberlândia. Quando eu assumi em 2018, eu comecei a convocar os protetores e as organizações não governamentais que eram ligadas à área dos animais para ver o tamanho do problema que a gente poderia tentar enfrentar e também ajudar como promotor agora específico de uma área que está ligado diretamente. Quando nós fizemos essa reunião, eu constatei que nós tínhamos 10 organizações não governamentais e que não existia sequer nenhuma política pública voltada para a causa animal em Uberlândia. Não era feito nada pelo poder público. Comecei a reunir com a prefeitura, expor o problema, a prefeitura começou a engatinhar nessa área, e durante esses 4 anos, porque eu entrei em 2018 e a ação foi proposta em 2022, eu coletei dados suficientes, elementos suficientes para formar a minha convicção, fazer a propositura da ação e tentar convencer a justiça. Ao final, agora, esse ano em junho, ela foi julgada procedente quase que totalmente, e eu consegui convencer a justiça de que Uberlândia teria que ter uma mudança significativa. Porém, nesse período, a própria prefeitura, sabendo que a minha ação tinha um fundamento bem amparado em elementos de prova e que eu poderia ter êxito, nesse período também começou a pontuar algumas políticas públicas e tem caminhado buscando atender aquilo que está na ação, apesar do que a ação ainda não transitou em julgado, mas temos um norte, pelo menos, a seguir. E algumas políticas já foram adotadas durante esse período da ação. Doutor Bruno, cuidar dos animais é cuidar da saúde das pessoas, né? Hoje a gente tem um conceito, né, que é de saúde única, ou de uma só saúde, né, doutor Breno? E isso nós temos essa inter-relação entre os animais, o meio ambiente e as pessoas. E a gente sabe que em torno de 60%, até mesmo 70% das doenças infecciosas dos homens, elas têm origem nos animais. Então, quando a gente cuida dos animais, em especial os cães e gatos que estão muito próximos a gente tem um reflexo imediato na saúde da população humana. A relação é direta e rápida, né? Então, cuidando bem dos animais, principalmente da saúde deles, a gente vai, com certeza, cuidar bem da saúde da população. Ainda mais um município como Uberlândia, né, e no estado todo, isso é uma condição muito importante. Doutor Breno, quais as medidas que a Prefeitura, então, vai ter que tomar na prática? Na prática, ela vai ter que ofertar para a população, para o cidadão aqui em Uberlândia, atendimento médico veterinário durante 24 horas, ininterrupto.
e vai ter que construir um complexo para o recebimento de animais que foram atropelados e precisam de recuperação, bem como aqueles que os protetores e as ONGs detectam que ele foi recentemente abandonado. Porque o cão abandonado, ele será atropelado num futuro muito próximo. Se eu estou falando coisa de 1, 2 dias, quando ele é solto na cidade, ele acaba sendo atropelado em 1 ou 2 dias, porque ele não tem o costume de lidar com o trânsito da cidade. Então, ele acaba sendo atropelado. Nessa ação proposta, em virtude de Uberlândia, a gente tem uma previsão de 34 mil animais soltos. Na ação foi pedido um complexo, um abrigo para fazer atendimento médico veterinário e acolher 3.400 animais. A prefeitura já chegou a reservar uma área de 30 mil metros quadrados aqui em Uberlândia para iniciar a construção desse complexo, que visa várias outras coisas, e não só o atendimento, e não só como abrigo para a cidade, entendeu? Doutor Bruno, o que significa bem-estar animal dentro do contexto das políticas públicas? Dar um passo antes, quer dizer, essa relação homem-animal, ela é muito benéfica, né, tanto para o homem quanto para os animais, né? A gente viu isso na pandemia, sim, principalmente, os benefícios que são desde benefícios de saúde, benefícios físicos, mentais, sociais, né? E para que isso aconteça, o animal ele tem que estar bem, né? E o bem-estar animal, ele envolve 5 liberdades, né? Que o animal está livre de dor, livre de fome, livre para expressar seu comportamento, livre de medo. E aí, ele tendo abrangido esses conceitos das 5 liberdades, ele vai estar saudável. Ele saudável, ele vai ser um parceiro excelente para as pessoas. E aí vai trazer essa saúde conjunta. Então, um animal bem cuidado, livre de mal-estar, ele vai estar saudável e traz para a população um bem que a gente viu muito, muito na pandemia, né? A pandemia foi ótimo para demonstrar a urgência da gente cuidar bem dos animais, o quanto eles trouxeram benefícios para a população humana. Mas quais são os maiores desafios enfrentados por vocês, né, profissionais na área da promoção do bem-estar animal? É uma questão ainda muito cultural, né? Nós temos ainda uma visão de muitas pessoas que o animal é um bicho descartável, que deve só ser utilizado. Então, esse é um dos principais problemas. A gente percebe nas gerações mais novas uma mudança dessa percepção, onde os animais são membros da família, são parceiros, mas existe uma parcela muito grande da população que ainda tem essa visão utilitarista, né? Que o animal é descartável, sim, que o animal pode ser agredido e que gera muitos impactos até mesmo nas relações familiares. Existe a teoria do elo, que mostra muito claramente, né? Aquelas pessoas que maltratam os animais são aquelas pessoas que vão maltratar os idosos, que vão maltratar as mulheres, as crianças, e essa é uma cultura que ela é passada dentro das famílias. O principal desafio é quebrar esse paradigma, né? Trazer isso para novos ares, né? Para novas evidências que vão trazer o animal, mostrar essa importância e esse reflexo nas famílias e no bem-estar de todo mundo, assim. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo e voltamos já já. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje o tema são as políticas públicas para a melhoria das condições de vida dos animais que a Prefeitura de Uberlândia terá que adotar. Doutor Breno, enquanto então a Prefeitura se mobiliza, né, para colocar em prática as medidas exigidas pela Justiça, a sua promotoria tem realizado várias ações aí na cidade em prol do bem-estar dos animais. Quais são essas ações, em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia,
E de onde vêm esses recursos? Bom, esses recursos vêm das medidas compensatórias daquelas empresas e pessoas físicas que transgridem a legislação ambiental. Elas têm que pagar uma medida compensatória, né, uma indenização pelo fato, e essas medidas estão sendo responsáveis pela construção de vários recintos e várias coisas aqui em Uberlândia. Eu vou te pontuar algumas para você entender. Nós construímos uma clínica com 6.000, num terreno de 6.900 metros quadrados, que tem a clínica e ela tem vários canis para acolher os animais que passam pela clínica. Uma clínica que tem 280 metros quadrados. Outra clínica, o Ministério Público fez aqui no centro da cidade, uma com 350 metros quadrados de clínica para atendimento de população carente e de animais soltos, né, animais abandonados em Uberlândia. Além dessas duas clínicas, nós estamos, juntamente com o Ministério Público Federal, o IBAMA, a Universidade Federal de Uberlândia, construindo o que eu poderia dizer o maior santuário de animais silvestres aqui para Uberlândia, na Fazenda do Glória, que tem 148 alqueires de chão, para que a gente possa expandir e que lá já está sendo colocado vários animais silvestres que são apreendidos ou que são atropelados em rodovias e são levadas para lá. Paralelamente a essa criação do santuário, que eu chamo de santuário aqui em Uberlândia, nós criamos o primeiro Instituto Médico Legal Veterinário de Uberlândia. Esse Instituto Médico Legal Veterinário foi uma criação entre Ministério Público Estadual e Universidade Federal de Uberlândia. E está sendo exemplo para o país inteiro. Está sendo maravilhosa a atuação desse Instituto Médico Legal Veterinário, principalmente para trazer elementos para que a justiça possa realmente ter a materialidade e procurar a condenação do indivíduo que pratica esses maus tratos. Tem algumas outras ações que nós fizemos, junto com o IEF, para a construção de recintos que são utilizados de forma temporária para recolocar o animal em seu habitat. Esses recintos foram construídos em RPPNs que nós temos aqui em Uberlândia. Além disso, teve ações que nós fizemos aqui de atendimento direto junto ao Hospital Veterinário da Universidade Federal, que tem atendido, por ajuda do Ministério Público, cerca de 400 animais por ano, em intervenções cirúrgicas de alta complexidade. E tudo isso sendo arcado com essas medidas compensatórias que o Ministério Público consegue. O doutor Bruno tem um caramelo ali acompanhando, né? O doutor Breno ele tá de boa ali, acompanhando a nossa conversa, meio sonolento. O doutor Bruno, como é que você vê, então, no seu dia a dia, os efeitos da falta de políticas públicas para cuidar dos animais? Como é que isso acontece na sua rotina? A gente percebe hoje, né, uma vontade muito grande de alguns setores, a gente vê isso muito no setor político, o Ministério Público é um dos grandes exemplos que a gente tem hoje, né, tem a SEDA, com a doutora Luciana, o doutor Breno é um grande exemplo que nós temos, né, e todos os outros promotores que já trabalharam na defesa aí dos animais. Mas a parte técnica ainda precisa evoluir muito, né? Então, vendo todas essas iniciativas dos hospitais veterinários e tudo, a gente percebe e precisa de uma evolução, como o Prodevida traz hoje, que é um programa do próprio Ministério Público que visa a castração, a microchipagem, a adoção, o cuidado com aquelas pessoas que fazem a proteção animal, que são aquelas pessoas que vão ter o abrigo dos animais. E um ponto que a gente precisa evoluir muito e que aqui em Belo Horizonte a gente está começando a conversar e muito provavelmente a gente vai evoluir para um modelo muito parecido com o do SUS, onde a proposta é que as unidades de castração se tornem unidades básicas de saúde animal, como postos de saúde, para trazer um atendimento descentralizado
E os hospitais, que hoje já tem aqui um hospital público, ele se torne aquele centro de atenção terciária. Então, as unidades de castração vão fazer as consultas, os procedimentos mais básicos, e aqueles procedimentos complexos vão ser levados para o hospital. E a previsão é que o número de atendimento ela aumente em 6 vezes do que a gente tem essa capacidade instalada. E com o investimento da prefeitura, do poder público, 2 vezes o que se faz hoje. Então, vai se investir 2 vezes e conseguir um retorno de 6 vezes maior número de atendimentos. É um projeto que está sendo construído junto com a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Belo Horizonte. Tem alguma previsão? A previsão, a expectativa e a solicitação do prefeito é que isso comece a rodar já em janeiro. As estruturas já existem, o que precisa agora é ser desenhado os termos de parceria, os chamamentos públicos, o convênio, porque vai ser um convênio público-privado, junto com as instituições de ensino, junto com a prefeitura, envolvendo a Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Saúde. Que bacana. Como é que você avalia a presença dos veterinários no debate sobre políticas públicas? Vocês são consultados? Somos, mas ainda é acanhado. Não, ainda é muito novo, é o que a gente chama de medicina veterinária do coletivo. Pegar aquilo que a gente traz da clínica particular para a saúde pública, para o coletivo, é muito diferente. Então, isso está sendo construído. Nós temos também aqui em Minas Gerais, na UFMG, um grande polo de produção desse tipo de conhecimento, lá na UFMG. Nós também temos na Universidade Federal do Paraná outro grande polo, e são hoje os grandes produtores de conhecimento sobre isso. E é interessante que a gente acaba replicando isso para todo o Brasil. Há uma banalização dos crimes de maus tratos contra animais no nosso país? A gente ainda tem essa visão de bicho é bicho, e ainda ocorrem muitos desses crimes. Então, a educação, e aí partindo da educação, na escola, a educação básica, ela tende a transformar, mas aí precisa de um outro investimento, de uma outra capacitação, e o envolvimento do Ministério Público é fundamental para que isso aconteça. Então, essa vontade e a força do Ministério Público, eles conseguem realmente mudar essas vidas aí. A gente faz agora o nosso segundo intervalo, é muito rápido. Voltamos já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do Ponta a Ponta, que hoje trata sobre as políticas públicas destinadas ao bem-estar animal. Doutor Breno, o que falta para a pauta dos direitos dos animais ser tratada como prioridade? Por que ainda é tão difícil fazer com que os municípios cumpram a obrigação legal de cuidar dos animais abandonados? Nós temos assistido no Brasil inteiro uma representatividade muito grande na área política dos defensores dos animais. Nós temos aqui em Uberlândia, em Minas Gerais, Fred Costa, o Noraldino, nós temos delegado Bruno, nós temos Felipe em São Paulo, nós temos no Paraná, nós temos em Goiás. Eu acredito que isso está sendo desmistificado, porque o político está entendendo que a causa animal traz voto para ele. Quando trouxer de uma forma significativa, eu tenho certeza que essas políticas serão mais respeitadas e procuradas no tocante a ser aplicada pelo poder público. Eu penso que nós podemos melhorar sim, porque a cada dia que passa, como o doutor Bruno disse, os mais novos têm mais interesse por isso aí. Seria um melhor respeito para com as outras espécies. O que falta no Brasil é isso. Infelizmente, a gente ainda assiste barbaridades acontecendo, porque esse país é um país que não tem lei e é um país que a sanção criminal não intimida ninguém. Doutor Bruno, o que o senhor acha? É uma questão de lei, orçamento, vontade pública? Por que ainda não é prioridade?
a questão animal? A questão, né, como o doutor Breno falou, a questão da educação ela é um ponto fundamental. Mas junto com isso, a gente ainda tem um limbo, né, jurídico, regulamentar em relação aos, principalmente, cães e gatos. Então, precisam se criar ainda mais leis, precisa se educar mais a população. O próprio mercado veterinário ele precisa ser mais bem regulamentado, e agora vem surgindo uma proposta de uma agência regulatória do setor que vai envolver tanto a parte de planos de saúde, mas também das estruturas que são oferecidas. Ainda é tudo muito novo, né? Então, tendo a vontade, principalmente a vontade política, como o doutor Breno falou, a população julgar isso importante e os políticos entenderem que isso vai ser revertido em voto e aí eles empenharem cada vez mais. O legislativo, junto com o executivo, desenhando isso de uma forma mais robusta, a gente vai ter o desenvolvimento. A gente ainda está começando, mas a velocidade que as coisas têm andado me traz muita esperança disso chegar rápido, porque realmente, o doutor Breno falou, ele está lá desde 2000, né, já são 25 anos, mas nos últimos 5 anos a velocidade dessa presença aí, da importância dos animais, ela tem ganhado uma importância grande e isso eu acredito que a gente vai chegar muito rapidamente num patamar de educação que vai ser bom para os animais e para a gente. Doutor Breno, qual que é a importância das campanhas educativas, hein? Eu acho que elas devem acontecer principalmente nas escolas. Eu estou, de forma imediata, só a sanção solucionaria os problemas. De forma mais imediata, em que a gente pode olhar mais pelo futuro, incutir no sistema educacional brasileiro, convencer aqueles que estão fazendo a gestão da educação no Brasil, que seja incluído essa questão de aulas em todos os níveis, fundamental, intermediário e até mesmo superior, aulas sobre meio ambiente, destacando 50% para a fauna, 50% para a flora. Eu acho que isso ajudaria significativamente para daqui a 10 anos a gente viver uma outra realidade. Hoje ainda é difícil. Estamos começando, dando pontapé, como o doutor Bruno disse. Eu estou lutando aqui em Uberlândia desde 2000. E de 2018 para cá, os últimos 5, 6 anos, que eu tenho conseguido alguma coisa de conscientização. Hoje, com a ajuda muito forte do Poder Legislativo aqui na cidade, que tem apoiado o Ministério Público em tudo. Doutor Bruno, como ensinar crianças a respeitar e cuidar dos animais? É aquele trabalho de formiguinha e sempre com muito amor, né? Se a gente buscar a capacitação e aí usar as universidades, tem um negócio muito interessante, um dado muito importante. O Brasil é o país com o maior número de cursos de medicina veterinária do mundo. Olha. E em Minas Gerais são mais de 90 cursos de medicina veterinária. Então, é uma mão de obra que precisa ser utilizada, né? Desde que é capacitada, a gente tem aí um pessoal que pode chegar, e aí a parceria junto com o Estado, a Secretaria Estadual de Educação, junto com os municípios, tem tudo para dar certo. A gente precisa realmente de ter uma política estadual que centralize isso, que a gente tenha mão de obra, a gente tenha vontade e precisa dessa organização. Tem uma notícia aqui que a coleira antilatido, que provoca choque, está proibida de ser usada e comercializada no Estado. É isso mesmo, doutor Breno? Sim. Teve um projeto de lei que tramitou na Assembleia e que foi proibido, a previsibilidade é da proibição da utilização desse tipo de artefato para educar um animal, porque é bastante, vamos dizer assim, cruel para com uma espécie que eu chamo de relativamente incapaz, porque ela não sabe perceber o mal que aquilo ali faz e o porquê que aquilo ali está sendo usado nela. É uma coisa bastante absurda, bastante cruel. Choque
de maneira alguma nós poderíamos aceitar. Então, é uma política, né, também em formato de norma, que vem acrescentar essa melhoria de condição de vida dos animais. Aqui em Uberlândia, por exemplo, nós conseguimos passar na Câmara a proibição de comercialização e solturas de fogos de artifício que tenha estampido. Qualquer estampido, aqui em Uberlândia é proibido. Já houve uma diminuição significativa desses eventos festivos que fazem uso desses artefatos e tem melhorado a cada dia. São medidas, todo dia uma medida nova para melhorar, então, esse bem-estar animal, né, doutor Bruno? E a gente tem que lembrar, toda vez que o animal ele fica sem uma das suas 5 liberdades, ele vai estar numa situação de maus tratos. E maus tratos é crime. Então, uma pessoa que solta um foguete com estampido ou que usa a coleira de shopping está cometendo um crime. Então, é uma situação que ela é gravosa para as pessoas também e a gente tem que chamar bastante atenção a isso. Esse é um ponto dos pontos chaves aí nessa iniciativa dessas políticas que visam o bem-estar animal. Agradeço muito a participação de vocês, voltem sempre e agradeço também, claro, a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve. Tchau.